Tesouro pré-fixado versus Tesouro Selic, qual dos dois será o grande vencedor em 2025? Bem, nesse vídeo damos início à nossa série de batalhas entre esses dois gigantes dos investimentos em renda fixa. E para começar eu comprei um título pré-fixado a uma taxa de 15,51% e um outro tesouro rendendo Selic mais 0,07%, ambos com vencimento em 2027. E como já temos os resultados do primeiro mês, vamos conferir quem começou na frente e entender as diferenças entre esses dois investimentos. E claro que essa é só a primeira rodada de uma série de 12 episódios. A cada mês a gente vai voltar aqui para analisar como esses dois investimentos estão performando e discutir o que está influenciando os resultados. Então já deixa a sua inscrição aqui para você poder acompanhar em primeira mão. Mas trazendo todo mundo para a mesma página, o tesouro pré-fixado é aquele investimento que você já sabe exatamente o quanto vai receber lá na frente. Só que entre o momento da compra até o vencimento, muita coisa pode acontecer. Eu gosto sempre de usar esse gráfico aqui para representar os títulos pré-fixados. Você vai receber a taxa contratada lá no final, mas nesse meio tempo todo aqui o seu dinheiro investido pode aumentar acima do esperado ou diminuir, caso você precise fazer algum resgate antecipado. Nessas circunstâncias você pode ter uma surpresa agradável ou nem tanto. Passando a régua, se a taxa de juros cai, o valor presente do meu título aumenta. Se a taxa de juros aumenta, o valor presente cai. É assim que funciona, relações inversamente proporcionais. Já o Tesouro Selic é diferente, ele é muito mais estável, o dinheiro investido ali vai crescendo constantemente, sem grandes oscilações. Pense nele como um jarro enchendo gota a gota, mas a torneira pode acelerar ou desacelerar, sempre dependendo da taxa Selic, mas o jarro vai estar sempre enchendo de água. Então aqui para este caso eu gosto de usar sempre esse gráfico aqui como referência. Sempre de pouquinho em pouquinho, o montante vai crescendo. Então as principais características dos personagens aqui na nossa batalha são as seguintes. Então aqui para o pré-fixado é necessário uma tolerância ao risco um pouquinho acima da média, porque como eu havia dito, caso seja necessário um resgate antecipado, há sim o risco de se perder dinheiro. Isso implica em um conhecimento de mercado também um pouco acima da média para saber de todas essas nuances, um controle emocional razoável que também casa com a questão de saber como lidar com os riscos e um horizonte de investimentos também na média, porque esse nosso pré-fixado ele tem vencimento em 2027, lá em maio. E como o ideal é levar o investimento até lá, podemos considerar esses 2 anos, daqui até o vencimento, um médio prazo. Já aqui para o Tesouro Selic, a tolerância ao risco pode ser um pouco menor, porque o investimento, como o próprio nome já diz, ele é atrelado à Selic, que tem sido sempre positiva. O que acontece é que hoje a Selic está no patamar de 13,25%. Caso ela caia para 6%, por exemplo, o nosso investimento ainda vai crescer, mas numa taxa menor. E isso é diferente do que já aconteceu no Japão e na Suíça, em que lá eles já tiveram juros negativos. Então lá era uma forma do governo, de certa forma, incentivar que o dinheiro fosse utilizado na economia real, porque se ele ficasse parado no banco, ele perderia valor. Voltando aqui, o conhecimento de mercado também pode ser ligeiramente um pouco menor, quando comparado ao da renda fixa, até por tudo que falei anteriormente. Claro que cabe a ressalva de que conhecimento, especialmente se tratando de dinheiro, investimentos, nunca é demais, mas está todo mundo acompanhando a lógica aqui, né? O controle emocional também pode ser um pouco menor pelos mesmos motivos anteriores, e o horizonte de investimentos também pode ser menor, isso porque ele não está sujeito às oscilações que o pré-fixado está. Então esse daqui pode ser resgatado a qualquer momento, então ele não tem estresse e nem surpresas. Partindo então para a compra dos títulos, bem, fizemos as operações aqui no Banco Inter, selecionamos a opção de investir, Tesouro Direto, e aqui apareceram todos os títulos. Um detalhe é importante lembrar que, além de nada nesse vídeo ser indicação de investimentos, é importante que quando você esteja no aplicativo do seu banco ou da sua corretora, que você repare se essas taxas oferecidas estão de acordo com as publicadas no site do Tesouro Direto. Isso acontece porque às vezes as pessoas adquirem um título público que não necessariamente é do Tesouro Direto. Por exemplo, às vezes você vai encontrar na sua corretora um título público pré-fixado pagando 14% ao ano, mas esse mesmo título está sendo oferecido no Tesouro Direto por 15% ao ano. E quem fica com a diferença? Sim, o banco. Ele ganhou dinheiro às suas custas, mas isso é tema para outro vídeo. Então aqui finalizamos a compra da menor unidade do pré-fixado. Basicamente repetimos o procedimento agora para o Tesouro Selic, selecionamos aqui a quantidade desejada e pronto, compra finalizada. Tudo isso lá no dia 3 de janeiro de 2025. Então, resumindo, tínhamos em pré-fixado R$ 52,61
a uma taxa de 15,51% e em Tesouro Selic R$ 158,19, rendendo Selic mais 0,07%. E quando vamos olhar os extratos para saber quantos investimentos estão valendo hoje, vemos o seguinte: o prefixado está com seu valor bruto aqui em R$ 53,70, uma rentabilidade de 2,07%. Já aqueles R$ 158,19 do Tesouro Selic estão valendo agora R$ 159,96, uma rentabilidade de 1,12%. Então vamos lá, são dois investimentos do Tesouro Direto realizados no mesmo dia, mas as rentabilidades estão com uma diferença bastante significativa, uma é quase metade da outra. E como essa análise é referente ao primeiro mês, os primeiros 30 dias, os dois investimentos estão sujeitos ao imposto de renda e ao IOF regressivos, a mesma taxa de imposto para os dois. Por que essa diferença então? Vamos lá, esse valor de face aqui do prefixado, esses R$ 159,96, que é o nosso valor presente, ele é calculado de acordo com essa fórmula aí que vocês estão vendo aqui na tela. Claro que não precisa decorar a fórmula, mas é importante saber que para chegar naquele valor que temos hoje, é feita essa divisão aqui em um denominador exponencial. Então veja, nós adquirimos o título prefixado a uma taxa de 15,51% lá em janeiro de 2025. Hoje essa taxa para resgate está em 15,06%. Então o nosso denominador aqui ele diminui de 15,51% para 15,06% e o denominador diminuindo, consequentemente, o valor presente do nosso investimento aumenta, que é o resultado que a gente viu. Inclusive, vocês estão vendo aí na tela a taxa de resgate aqui para o nosso título, os 15,06%, taxa essa que muda todos os dias, o que vai refletir diretamente no valor presente do nosso título. Então basta ir no site do próprio Tesouro Direto, aqui na seção de preços e taxas, e ver essa coluna resgatar, que vocês vão encontrar as taxas de resgate para vários títulos, inclusive alguns que não são nem mais negociados. E como eu disse, essa taxa muda todos os dias. No caso de hoje, em que eu consultei, a taxa diminuiu, o nosso investimento aumentou. Mas em algum outro momento, essa taxa pode vir a aumentar, por exemplo, e o nosso investimento diminuir. Aproveitando, já deixa aqui nos comentários qual que é a taxa de resgate para esse prefixado 2027 no momento que você está assistindo esse vídeo. Já aqui para o caso do Tesouro Selic, a estrutura de rentabilidade é diferente. Como eu havia falado no início do vídeo, ela é mais linear, não tem tanta variação como no caso de um prefixado. Então vocês estão vendo aí na tela que no momento em que fiz esse investimento, lá no dia 3 de janeiro, a taxa Selic era de 12,25% e 30 dias depois ela aumentou em 1 ponto percentual. Então neste momento ela é 13,25%. Do ponto de vista prático, como mostra esse gráfico, nosso investimento apenas passou a render aqui numa intensidade um pouco maior, uma reta mais inclinada aqui nessa curva. E simplesmente dessa relação atrelada à Selic, nós chegamos àquela rentabilidade de 1,12% nesse primeiro mês. Agora, por que o prefixado então tem uma rentabilidade mais intensa? Bem, é porque para chegar naquele valor presente é utilizado aquele desconto em uma fórmula exponencial. Bem, aqui vocês podem perceber que a taxa de juros vai ser elevada à potência do tempo aqui até o vencimento. E esses itens aqui envolvendo potência são mais sensíveis a qualquer mudança que a gente tem no valor da variável, que nesse caso aqui é a própria taxa. Já o Tesouro Selic não tem esse desconto, nem aquela fórmula exponencial. Ele simplesmente acompanha a taxa Selic. Ela aumentou, ele aumenta. Ela diminui, ele diminui. Sempre na mesma proporção. Aí você pode pensar, uai, mas então nem preciso acompanhar mais a série porque eu já sei que o Tesouro Prefixado vai render sempre maior intensidade do que o Tesouro Selic, né? Mas não. No caso do prefixado, nesse primeiro mês a taxa de resgate diminuiu e o nosso título aumentou. Rendeu 2,07% nesse primeiro mês. Mas e se essa taxa de resgate aumentar? Porque o contrário é mais do que válido. Se essa taxa de resgate aumentar, o nosso título vai desvalorizar. Vamos perder dinheiro. E como essas taxas de resgate têm relação direta com a taxa Selic média esperada entre hoje até o vencimento, no caso em 2027, se essa taxa aumentar, o meu prefixado diminui. Em compensação, o Tesouro Selic vai aumentar, já que ele acompanha essa taxa. Então, uma informação adicional para quem chegou até aqui. Se olharmos o Boletim Focus mais recente, a previsão é de que até o final do ano, a taxa Selic, que hoje está em 13,25%, chegue a 15%. Então o cenário que comentei agora há pouco é bastante plausível. A taxa aumentando, meu prefixado desvalorizando e meu Tesouro Selic se dando bem.
É claro que muitas dessas previsões de mercado acabam se tornando furadas vide 2024, mas com as informações que temos hoje, este é um cenário próximo aqui no Brasil. Mas tudo pode mudar e essa é uma das tantas coisas que vamos ter oportunidade de acompanhar e discutir aqui nessa série. Então, para esse primeiro mês, temos 1-0 para o Tesouro Prefixado, que rendeu 2,07% contra 1,12% do Tesouro Selic, mas o jogo está só começando e teremos VAR se necessário. Agora eu quero ouvir de vocês, quem vocês acham que vai vencer essa batalha já no próximo mês? Vocês têm algum desses títulos em carteira? Vocês acham mesmo que a Selic vai chegar a 15% até o final do ano? Deixe sua opinião aqui nos comentários, não se esqueça de se inscrever no canal para poder acompanhar os próximos episódios dessa série.